Bíblia fala que Deus colocou tesouros em vasos de barro. Que tesouro é esse? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, amém? Ele habita dentro de você, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus vai continuar falando conosco nessa manhã, através da sua palavra. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Eu quero dar continuidade a uma mensagem que nós começamos aqui no domingo passado, sobre destruir fortalezas. Lá no texto que está em 1 Samuel, capítulo 17. Glórias a Deus. Tu és santo, Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17. Amém? Diz no versículo 40. 1 Samuel 17, 40. Conta a história de Davi e Golias. Todo mundo conhece essa história, né? Desde as crianças aos adultos. E aqui fala: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no alforje de pastor, que trazia a saber no seu surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Deixa esse versículo aí para mim, por favor, Samuel. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco nessa manhã. Ele está nos alertando. Nós precisamos saber. Domingo passado nós ministramos sobre destruir fortalezas espirituais. Nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo, como ele luta, e nós precisamos também identificar de que lado nós estamos, quem é o nosso Deus, que armas devemos usar e a quem nós devemos atingir, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual constantemente. Nesse momento mesmo, nessa manhã, quando você se levantou para vir para a igreja, você enfrentou batalha espiritual. Você enfrentou uma batalha para chegar até aqui. E muitas vezes nos passa despercebido que nós estamos numa guerra e nós começamos a lidar com as coisas que são da guerra como sendo coisas comuns do dia a dia, como sendo coisas corriqueiras do nosso dia a dia, e não são. São batalhas travadas na nossa mente, na nossa alma, para que nós venhamos deixar nos levar por as condições e nos esfriar espiritualmente e não mais servirmos a Deus. Nós pegamos na Bíblia vários textos em que o exército de Israel começou com muitos soldados e foi para uma batalha com poucos soldados, porque Deus não queria naquela batalha soldados que não compreendessem claramente contra quem eles estavam lutando e quais as armas que eles deveriam estar usando. Amém? Então nessa manhã o Espírito Santo, ele quer nos alertar nisso, possamos compreender isso. Aqui nós estamos lendo a história de Davi. Nós sabemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai. Davi era o mais novo da sua casa, então a herança era dividida dessa forma: o mais velho, ele obtinha 50% de tudo quanto o pai deixava, e os outros 50% era dividido entre os outros irmãos.
Então, de tal forma que Davi, nessa divisão, ele tinha a menor porção na herança do seu pai. Mas enquanto ele foi determinado, destinado, seja por rejeição ou não, seja por preconceito, por ser mais novo ou não, não sabemos o motivo, dá a entender que sim, né, que foi uma certa rejeição. Ele queria ser um guerreiro. Os seus irmãos eram guerreiros, estavam na guerra, e ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Por que as ovelhas do rebanho do seu pai? Porque aquelas ovelhas eram deles. Mas Davi, ele cuidou daquelas ovelhas como sendo dele. Ele usava sempre essas ferramentas que nós estamos vendo aqui: o cajado para conduzir as ovelhas, a funda com a pedra para atingir os animais selvagens que vinham comer, né, as ovelhas. Eu acredito, né, que Davi, ele derrubou o leão e o urso na pedra, na funda, e ali o leão, o urso meio zonzo, tonto, ele foi lá e terminou de matá-los. Eu acredito que foi assim, da mesma forma que ele derrubou o gigante. Não está escrito na Bíblia que foi assim, mas eu acredito que foi assim porque eram essas armas que ele utilizava. Amém? Quantos estão me ouvindo aqui nessa manhã? Você não está dormindo, você não está conversando, você não está distraído. Por favor, não use o Facebook, o WhatsApp agora, amém? Agora é o momento de você ouvir e falar com Deus, em nome de Jesus. Já foi trocada a senha do Wi-Fi aqui 2 vezes já, porque as pessoas ficam usando o Facebook na hora do culto. Eu não sei se você está usando, eu estou só orientando. Isso é falta de temor, né, irmãos? Amém? Então não use o WhatsApp, não use. A gente deixa a internet porque usa para auxiliar aqui no ministério aqui, amém? Para a gente pesquisar música, para ele adicionar as coisas ali, amém? Então vamos lá. Então Davi, ele usava essas armas. Ele tinha o cajado, fala comigo, cajado, porque ele era um pastor, e a funda com as pedras, amém? Essas eram as armas que ele usava. Mas eu te pergunto, eram essas armas que garantiam a Davi uma vida eficaz, que garantiam a ele vitória como um pastor? Será que eram essas armas? Ele não era nenhum guerreiro, ele era um pastor de ovelha. E de repente um dia Davi, ele estava indo levar, logo depois que Samuel pegou o vaso, o chifre com azeite, ungiu Davi a rei, né? Esteve na casa de Davi, secretamente ungiu. Davi estava ali na casa do seu pai, e seu pai falou: vai lá e leva essa comida para os seus irmãos que estão na frente da batalha, porque eles já estão lá há alguns dias. E quando Davi chega lá na frente de batalha, no campo de batalha, aonde já estavam alguns dias, estava o exército filisteu. E no meio do exército filisteu havia um homem grande, de estatura alta, um gigante, né? A Bíblia fala que ele tinha entre 3,5 metros, né? Mais ou menos essa altura, pouco mais de 3 metros de altura. E o exército filisteu confiava neste homem como sendo a arma para vencer Israel. Não é de hoje, já de tempos, Israel sempre foi confrontada por exércitos inimigos. E então Davi, vendo aquela batalha, ele ficou curioso em saber por que aquela batalha estava durando tantos dias. E Davi então ouviu aquele gigante dizer: não tem homem em Israel, não tem ninguém, nenhum soldado à altura que possa lutar comigo, ninguém à altura, a minha altura, que possa vir me enfrentar. O gigante estava querendo dizer que não havia ninguém habilitado o suficiente, com altura suficiente, com força suficiente comparada dele para o enfrentar. Ele estava falando de armas naturais. Repita comigo: armas naturais. E por sua vez, o exército de Israel, que possuía tudo o que possuía pela força de Deus, pela proteção de Deus, estava recebendo aquela mensagem do gigante, ouvindo: será que não há ninguém, homem algum, que possa lutar comigo? E ninguém se opunha a lutar contra o gigante. O que me dá a entender disso, irmãos? Que o exército de Israel, o povo de Deus, estava amedrontado em lutar com o gigante, porque ao olhar para a sua estatura, eles viam realmente que eles não tinham a capacidade humana de vencer aquele gigante. Quantos entenderam e concordam comigo? Eu me lembro de um sentimento parecido em Israel, quando o Senhor mandou eles olharem e espiar a terra. E eles subiram no monte e foram espiar a terra. Foram 12 espias. Dos 12, 10 voltaram com medo. Só Josué e Caleb voltou e falou: vamos detonar aqueles caras, vamos vencer.
Na terra havia gigantes. Eles espiaram a terra, enquanto 10 espiavam a terra e falavam: nossa, lá tem gigante. E quanto maior o gigante, maior a força. Quanto maior o gigante, maior a espada. Quanto maior o gigante, maior a flecha, maior é o arco, maior é a lança, maior é o escudo. E Josué e Caleb estavam olhando: nossa, naquela terra tem gigante. Eu imagino Caleb falando para Josué: você percebeu? Eu percebi. Você também? Eu também. Na terra que tem gigante, o que tem? Tem uva grande, tem comida grande, tem frutos grandes, tudo é grande. Nossa, essa terra tem que ser nossa. Você percebe no exército de 12 pessoas, dois grupos com visões diferentes. Um grupo com uma visão natural, enxergando o inimigo de forma natural, olhando para a sua capacidade de forma natural. E você vê nesse mesmo exército um outro grupo de 2 homens olhando para a terra de uma forma sobrenatural, vendo ali uma oportunidade. Essa terra Deus dará nas nossas mãos. E quando eles foram se reunir para trazer ali, naquela reunião, o que foi visto por cada um, os outros 10 diziam: então nós vamos falar primeiro, nós vimos que aquela terra é terra de gigantes, que aos nossos próprios olhos nós éramos como pequenos gafanhotos diante daqueles gigantes. Veja só a palavra daqueles outros 10 hebreus: aos nossos próprios olhos. Querido, muitas vezes o diabo vai usar a visão natural que você tem em relação a você mesmo. Muitas vezes Satanás vai usar a inferioridade, a incapacidade que foi semeada durante anos dentro de você, para você mesmo olhar e falar: aos meus próprios olhos eu me vejo como um gafanhoto. Mas Deus não quer que você olhe para você com os seus próprios olhos. Deus quer que você olhe para você assim como Deus te vê. Porque quando, querido, nós vamos a orar por uma pessoa que está enferma, e a medicina, o médico vira e fala: não tem jeito, não tem solução. E às vezes alguns médicos olham até com um olhar meio de orgulho, achando que porque estudou muitos anos ele tem conhecimento de causa e o caso está fechado. Nós olhamos para aquela enfermidade, para aquele demônio que está usando aquela enfermidade, e nós falamos: em nome de Jesus, nós declaramos a cura, e a enfermidade vai embora. Porque quando Satanás nos vê aos olhos, nos próprios olhos dele, quando nos vê, ele vê o sangue de Jesus em nós, ele vê o poder do nome de Jesus em nós. Quando nós estamos orando por alguém que precisa de ser liberto de uma possessão demoníaca, muitas das vezes o demônio que está na pessoa, ele não consegue nem olhar para a gente. Ele tem uma expressão assim: por que você está assim? Porque eu estou vendo o seu lado, o homem de branco. Quando Satanás ele olha para você, querido, ele não vê você, ele vê Jesus em você, ele vê o sangue de Jesus em você. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, a nota promissória que era para nos condenar, que é o nosso pecado, ela foi o quê? Riscada, manchada. Veja só, a Bíblia não fala que ela foi rasgada. A cédula ainda existe, mas a cédula foi manchada. Todas as vezes que Satanás tenta voltar e olhar, puxar as gavetas imundas dele, arquivos do passado, para pegar cédulas, para acusar você de coisas que você fez, ele tem as cédulas, mas ele fica perturbado, porque ele olha e não consegue enxergar nada, a não ser o sangue de Jesus que manchou aquela cédula. Por isso você precisa ver assim como a palavra de Deus diz que você tem que ver. Aqueles outros 2 falou: não, calem a boca, nós vamos descer e nós vamos possuir aquela terra, porque aquela terra já foi prometida a nós por herança. O Senhor nos entregará aquela terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem essa palavra de Deus para você, querido. Troca os seus olhos. A Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Talvez você está doente porque você se vê doente. Às vezes o diabo planta essa mentira dentro de você. Eu já tive várias doenças no longo da minha vida. Eu sou um jovem de 36 anos, mas já nasci com doença e sempre tive doença. Mas todas as vezes que elas chegaram, eu orei e repreendi e eu fui curado. Todas as vezes que o médico chegava em mim, eu não vi isso uma vez só na minha vida, várias vezes: esse remédio você vai ter que tomar pro resto da sua vida. Eu falava, eu vi coitado do médico, eu olhava para ele, eu vi o diabo. Eu falava assim: eu não vou tomar não, capeta, eu vou ser curado em nome de Jesus. Querido, eu passei por depressão na minha vida, numa fase, e eu fui no psicólogo, e fui no psiquiatra também na época, encaminhado, e o médico falou: você foi diagnosticado com um monte de doença lá, depressão, um tanto de coisa, e isso deveria ter sido revelado já na sua adolescência. Demorou para se revelar, revelou agora, né? Isso quando eu fui recém-casado e minha esposa estava grávida. Eu comecei a passar mal, senti síndrome do pânico, um monte de coisa, por conta de várias coisas que nós estávamos enfrentando.
E eu fui no médico, eu tinha um plano de saúde muito bom pela empresa, e o médico falou isso para mim, eu saí de lá frustrado. E a princípio aquela palavra daquele médico tentou entrar no meu coração, né? E as pessoas, não, coitado, agora tem que se tratar. E elas falavam, não, Deus ele colocou o médico para isso, você tem que se tratar, você tem que tomar remédio. E o médico medicou, eu tomava um remédio de tarja preta. E eu pegava aquele remédio, eu falava, será que eu vou tomar isso o resto da vida, ou será que Deus vai me curar? E eu peguei um dia, decidi que aquilo que o médico falou para mim era uma mentira. E eu comecei a olhar para aquilo que Deus prometeu para mim, que eu seria um pastor, que eu seria um homem pregador do evangelho usado por Deus. Ainda não era um pastor. E eu comecei a orar. Eu tomei aquele remédio, eu acho que uns 2, 3 meses. Eu tinha vários remédios. Um dia eu levantei decidido, eu peguei aqueles remédios e eu joguei no lixo. Minha esposa lembra disso. Eu pus um saco de lixo, amarrei e joguei fora. E para a honra e glória do Senhor Jesus, isso já faz muitos anos. Eu acredito que uns 13 anos eu nunca mais precisei tomar remédio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu fui curado. Quando eu tive dores no estômago, eu tinha acabado de sair de uma denominação que judiou muito de nós. E aí, assim como outros pastores que eu conheci que saíram dela, saíram com doenças, enfermidades. Eu tenho amigos hoje que não são mais pastores, depois que saiu dessa denominação, que vão no psicanalista, que tomam remédio, receituário, tem horário para dormir porque tem que tomar um remédio, não pode dirigir depois de tal hora que toma remédio. Pastores mais novos que eu, por causa de foram feridos pela religião, pela denominação. E quando eu saí e fui da denominação, eu tive que arrumar um emprego e trabalhar. Eu estava na empresa trabalhando e eu comecei a sentir fortes dores de estômago. E graças a Deus tinha um bom plano de saúde. Eu fiz endoscopia, fiz tudo. Descobriram que eu tinha gastrite e que já estava começando a dar úlcera no meu estômago. O médico receitou alguns remédios, falou, você vai ter que tomar isso pro resto da sua vida. E eu comecei a tomar. E quando eu senti que era o momento, eu orei e tomei posse, joguei fora os remédios. Nunca mais senti dor de estômago na minha vida. Jesus me curou. Porque eu não posso olhar para mim com um olhar de pena, de piedade. Infelizmente, minha mãe está aqui, ela sabe disso, mas eu vou confessar algo. Veio um espírito do lado da família da minha mãe, que veio da minha avó, que gosta de doença. A minha mãe sabe disso. A minha avó, ela tinha condição, tinha dinheiro. Meu avô morreu e deixou uma boa aposentadoria, deixou um seguro para ela. E a gente falava, vó, vamos sair, vamos almoçar junto, vamos para Pouso Alegre, a gente vai te buscar. Ah, eu não posso sair, filho, eu estou doente. Dava um resfriado, uma coisa, eu estou doente. Ela queria chamar atenção com doenças. E hoje, infelizmente, ela tem vontade de sair. Ela se libertou disso na mente dela, porque ela entregou a vida a Cristo. Mas hoje realmente ela está doente. Ela quebrou os 2 fêmures. Ela está numa cadeira de roda. Por quê? Porque a vida toda ela aceitou doenças. Então nós começamos a perceber isso lá em casa, minha mãe e nós começamos a repreender. Não queremos doença, não queremos ser como ela. Amamos a vida dela, amém? Visitamos ela, oramos por ela. Agora não adianta mais, agora já está bem velha, agora não adianta. Agora é importante que ela morra no Senhor, não sofra mais, não fique mais doente. Mas muitas vezes nós aceitamos isso. Não, todo mundo da minha família teve doença. O meu sogro e minha sogra morreram de câncer no pulmão, e a minha esposa teve câncer do pulmão. E o médico falou, todo mundo para fazer exame que vai ter câncer no pulmão. Meu cunhado fez exame, deu tumor no pulmão dele também. Mas nós pegamos e oramos a tempo e falamos, nós não aceitamos essa doença. Tanto o meu cunhado quanto a minha esposa, o Moisés, o irmão da minha esposa, ele entregou a vida a Cristo. Ele tem ido à igreja evangélica lá, tem sido pastoreado. E ele foi curado e ela foi curada. Porque nós rejeitamos isso. Nós temos que saber que há uma natureza em Deus para nós, que há uma identidade em Deus para nós. Eu te pergunto, você está vivendo mais a identidade humana, natural, familiar, ou você está procurando viver a identidade de Deus para você? Você tem que procurar decidir. Você não pode ter uma dupla identidade. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele ouviu aquele gigante falando, ó, não tem homem aqui. E Davi chegou e se habilitou, tem eu vou lutar. Os homens que eram guerreiros, preparados para lutar, eles fugiram da guerra. Eles fugiram de lutar contra aquele gigante. Por que eles fugiram, irmãos? Porque o gigante punha medo neles, por causa da sua força, da sua altura. Davi não olhou para a sua própria natureza. Davi olhou que Deus estava com ele, e com ele iria vencer o gigante. Entenda o seguinte, todo gigante que se levanta contra você, quando você coloca Deus na frente, você coloca Deus entre você e o gigante.
Quando você está lutando contra um gigante sozinho, nas suas forças, você está só. Mas quando você fala, Deus vai à frente, você colocou Deus entre você e o gigante. Todas as vezes que Israel ia lutar, Deus mandava uma mensagem pelos profetas: eu sou o Deus que vai adiante de vós. Eu só posso alcançar o nível na qual Deus já foi adiante. Amém? Eu não posso ir adiante daquilo que Deus já foi. Qual é o nível de segurança para mim? Estar aonde o Senhor já passou, já pisou, ou onde Ele está. Por que o exército de Israel vencia as batalhas? Porque Deus ia à frente. Será que você tem tentado andar na frente de Deus? Você tem tentado forçar portas, forjar situações, e a sua vida só anda para trás? Você só pode avançar num terreno onde Deus já passou por ele. E Davi, ele entendia de Deus, ele entendia da natureza espiritual, mais do que qualquer outro soldado daquele. Davi nunca tinha pegado numa espada, numa lança, em nada. Mas Davi entendia de guerra muito maior, de uma forma muito mais abrangente que aqueles soldados. Porque Davi, no tempo que ele ficou sozinho, preste atenção, cuidando daquelas ovelhas, ele aprendeu que existia uma batalha para ser lutada. E ele decidiu como lutar aquela batalha. Ele aprendeu sobre batalhas espirituais. A primeira batalha que Davi teve que enfrentar era da rejeição, de estar sozinho. Ele podia ter falado que eu vou deixar essas ovelhas morrer, eu não estou nem aí. Pouco dessas ovelhas vão ser minhas, eu vou defender, arriscar minha vida por algo que não vai ser meu. A maioria que está aqui não vai ser meu. Davi venceu a rejeição. Davi venceu o ato de se auto-justificar. Davi venceu essas batalhas em si. Você só pode ser usado por Deus para vencer gigantes quando você vencer a si próprio. O maior inimigo que existe é o inimigo da tua carne, da tua natureza que habita em você. Nós damos desculpa para tudo, nós damos desculpa para não estar firme, para não estar em Deus, para não fazer as coisas. Mas a verdade é que a maior inimigo que existe é nós mesmos. Só há uma pessoa que pode nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós, é nós. Não é o pastor, não é a igreja, não é as pessoas, não é nosso cônjuge, não são nossos filhos, somos nós. A decisão é nossa. E Davi decidiu lutar. Ele não achou dificuldade, ele lutou. Ele lutou contra a própria vontade de se auto-justificar, de ter pena de si mesmo. Davi não tem pena de si mesmo. Ele acabou de ser ungido rei, e o óleo desceu na cabeça dele. O pai dele falou: vai lá levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. E ele foi. Ele não se deixou ofender, não foi desobediente. Ele não se sentiu humilhado. Pera aí, eu acabei de ser ungido, o que é isso? Estou cansado de cuidar de ovelha dos outros, agora eu fui ungido. Não, ele foi lá e obedeceu. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós temos muito o que aprender com Davi. As pessoas só lembram talvez do pecado de Davi, mas a Bíblia é tão correta que ela conta os acertos e os erros de todo mundo. Ela não esconde nada de ninguém. Por isso eu creio na veracidade da Bíblia. Esse é um dos motivos que eu creio nela, porque ela não esconde nada. Ela é verdade, ela é luz. Amém? Então nós temos que aprender com Davi. A primeira batalha que nós temos que enfrentar é isso. Talvez você está numa condição hoje sozinho, passando luta, ninguém está vendo. Ai, mas o pastor não tem cuidado de mim. Ah, mas o bom pastor deixa as 99 atrás de uma. Nós pegamos vários versículos da Bíblia isolados para justificar a nossa condição. E aí a gente fica com pena de nós mesmos, porque nós ficamos aos nossos próprios olhos nos vendo de uma forma que Deus não quer que nós nos vemos. Deus não quer que você veja alguém, você mesmo, como um coitado. Nós temos que parar de olhar para uma pessoa que está passando dificuldade e falar: coitado de teu irmão. Que coitado o quê? Não fala isso, não diga isso. Ninguém é digno de pena. É o pior sentimento que alguém possa ter por outra pessoa. Mas você pode olhar para aquele irmão e falar: aquele irmão está passando por uma luta. Nós vamos ver no que nós podemos ajudar. Naquilo que nós não podemos ajudar, também não vamos atrapalhar. Nós vamos orar, porque nós sabemos que Deus tem um grande propósito através da vida daquele irmão, daquela irmã. Deus vai levantar eles e vai usar eles poderosamente. Posso saber amém? Nós temos que ser boca de Deus, nós temos que profetizar. Talvez você está numa condição como Davi, no meio do pasto, cuidando de ovelhas. Ninguém está te vendo, mas você está sendo fiel aos olhos de Deus. Deus está vendo. Ninguém viu Davi vencer leão e urso, só viu ele vencer gigante. Mas o que fez ele vencer o gigante foi o aprendizado que ele teve vencendo leão e urso. Existem batalhas que você vai enfrentar e só você pode enfrentar. Eu não vou poder enfrentar por você.
Só você vai poder enfrentar, para que Deus possa te levantar e te exaltar. Existem lutas que nós temos que passar. Existem 3 tipos de lutas. Algumas que são consequências das nossas próprias decisões, outras que são fatalidades da vida normal, e terceira, provas de Deus para nos provar. Então você tem que identificar: a luta que você está passando é por uma condição normal que acontece na vida de todo mundo, ou é uma prova que Deus está fazendo para você ser aprovado, ou é uma vida que você está vivendo debaixo de uma consequência de um ato que você tomou, de atos que você tomou fora da direção de Deus. Davi estava sendo provado por Deus. E então Davi, quando viu aquele gigante, não tem homem suficiente para lutar comigo. Davi olhou para si e pensou: por que não eu? Eu sou um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu venci o leão, eu venci o urso. Deus me colocou compaixão no meu coração e eu pude cuidar das ovelhas de meu pai como sendo minhas. Deus está comigo. Eu não estou sozinho, embora me colocaram para ficar só. Eu estou com Deus. Eu posso vencer esse gigante. Davi, ele não lutou com armas naturais, ele lutou com armas espirituais. E aí a Bíblia fala algo interessante no versículo 40, que eu acabei de ler. Davi foi para lutar com o gigante. Saúl tentou colocar uma armadura nele. Eu penso que Davi, por ser um jovem, ele ficou constrangido e quis honrar o rei e aceitou a armadura. Mas fala que ele não conseguiu se movimentar com a armadura do rei. A armadura estava pesada. Ele falou: não, tira a armadura. Eu não vou lutar com armas carnais, mas com armas espirituais. E ele foi lutar com o gigante. Quando ele foi lutar com o gigante, ele levou na sua mão o seu cajado de pastor. E ele levou nas suas mãos 5 pedras e um estilingue. Ele levou exatamente as ferramentas que ele usava como pastor. Ele foi como um pastor para uma guerra. Isso é uma ironia. Ele levou um cajado e 5 pedras com estilingue para lutar contra um gigante. Ele não levou espada, ele não levou lança. O que isso quer dizer? Davi, ele foi seguro, confiante. Ele não tentou mudar as estratégias, ele não tentou mudar as armas. Querido, o jeito de Deus trabalhar não mudou. O demônio, ele sai no poder do nome de Jesus. A cura vem no poder do nome de Jesus. O renovo vem quando você vai para a palavra de Deus. A restauração vem quando você tem uma vida de oração, de jejum. As armas não mudaram, elas são as mesmas. Ele pegou o cajado, ele pegou as pedras, ele pegou a funda e foi: eu vou lutar contra o gigante. Quando ele chegou para lutar contra o gigante, versículo 44 diz. Não, vamos ler a partir do 41. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudo ia diante dele. Veja só, Davi foi com o cajado, com a funda e com as pedras. O gigante foi com a espada e com o escudo. O gigante colocou o escudo na frente e foi indo. E Davi também indo, com a roupinha dele esfarrapada, com a pedrinha, com o estilingue pendurado aqui, com o cajadinho. Imagina a cena, indo diante do gigante. Por que Davi tinha tanta segurança para ir lutar com o gigante daquele? Porque a confiança dele não estava nele, na capacidade dele, estava no Senhor. Quando você fica inseguro, quando você fica estressado, amargurado, é porque você está olhando com os seus olhos naturais. Você está tentando lutar contra coisas espirituais de forma natural, porque você acha que tudo é natural. Não, é natural acordar de mau humor, é natural não ter dinheiro, é natural o carro bater, é natural sumir as coisas, é natural estar nervoso, é natural. Não é, querido, é uma guerra para te tirar da presença de Deus. É natural alguém me tratar mal, isso é natural. Não, tudo é de procedência espiritual. Amém? Então nós temos que enxergar de forma espiritual e lutar com a arma espiritual. E aí, versículo 42: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. O gigante olhou para a sua aparência. Quantas vezes Davi foi rejeitado pela sua aparência? Eu entendo bem Davi. Eu sou um pastor, 36 anos. Fui consagrado a pastor com 25 anos.
Então você imagina que eu há quase mais de 10 anos atrás, quem que me respeitava? Mais magro, sem ruguinha, ainda tem umas ruguinhas agora. De vez em quando, teve uma vez, eu lembro que eu era pastor, eu falei, Dani, vou deixar uma barba para ver se o povo me respeita. Fiquei umas 3 semanas sem passar barbeador para ver se crescia alguma coisa, para ver se o povo me respeitava. E Deus falou comigo, não é assim, você não deve se ver como as pessoas te veem, você tem que ver quem você é em mim. Quantas vezes eu ia pregar nos lugares, na hora que a pessoa me via, o pastor me via, ele falava, é você? É. Aí ele me apresentava, nós estamos aqui com um missionário, já nem chamava de pastor, Diego, ele vai dar um testemunho. Aí eu pegava o microfone, irmãos, eu sou pastor e vim pregar, não vim dar testemunho. E pregava. E pela graça de Deus, Deus me usava. E quantas, tá aqui minha esposa, quantas vezes terminava o culto, os pastores vinham pedir perdão para mim. Eu te julguei pela aparência. E até hoje, eu tenho convicção que tem pessoas que vêm na igreja aqui, Deus pega ainda para complicar mais a situação, coloca a igreja num lugar retirado, sem placa. E o pastor é novo, não usa terno, não usa gravata. Aí o povo tem várias desculpas lá, o pastor é novo, ele não vai saber me aconselhar, a igreja é longe, não tem placa, esse ministério é independente. Então, esses dias uma pessoa perguntou para mim onde ficava a igreja, eu falou, mas não é possível, vai gente lá naquela igreja, naquela longura? Eu falei, vai, porque aonde tem palavra o povo vai, o povo tem sede da palavra. Então as pessoas julgam muito pela aparência. Eu não vou nessa igreja porque aquela igreja é longe, aquela igreja não tem cara de igreja. Já vi até falar isso, pessoas que vieram aqui falaram, mas lá não tem jeito de igreja, lá é um barracão, não tem. Eu acho que eu vou mandar fazer uma cruz, colocar uma cruz aqui. Aí o povo vai achar que aí vai ter. Como é que seria uma cara de uma igreja? Alguém poderia me ajudar? O telhado teria que ser assim, de telinha romana, colocar um sino, uma cruz. Então, olha para você ver, nós queremos julgar as coisas de forma natural. E nós perdemos a oportunidade, como o irmão falou aqui hoje. Vasos que Deus usa. Muita gente colocou Jesus na cruz acreditando piamente que ele não era Jesus. Os sacerdotes, eles estavam para eles fazendo a vontade de Deus, estavam defendendo a causa de Deus. E quando Jesus acaba de morrer, eles entram no santuário, que para eles aquilo ali que era a igreja. E o santuário foi destruído. Porque Deus, ele não queria mais um estereótipo. Deixa eu falar para você, Deus, ele está derrubando os estereótipos. Quem está entendendo, diga amém. E nós achamos que nós não somos religiosos. Nós temos muito estereótipo em nós que precisa cair, queridos, por terra. Muito. O que é estereótipo? Você julgar algo pela aparência, por aquilo que você está acostumado. Deus, ele pega muita gente dessa forma, sabia? Muita gente. Samuel, que era um homem ungidíssimo por Deus, um dos maiores profetas que já houve em Israel, ele chegou, deve ser isso aqui. Ele é bonitão, olha para você ver que rapaz forte, robusto. Não é esse aqui não. Deve ser aquele lá, deve ser aquele outro, deve ser aquele outro, deve ser aquele. Aí chega o menorzinho, o magrinho, chega o Gabriel, que é a carinha, de novo, cabelinho jogar igual do Neymar pro lado. É esse aí, o Samuel. O quê? Esse rapazinho aí? Falou, Samuel, você olha pela aparência, mas eu vejo o coração. Quantos de nós temos quebrado a cara porque nós deixamos de ser abençoados, porque nós temos julgado pela aparência? A Bíblia fala que nós temos que ver como Deus vê. Deus vê o coração. Se você soubesse o coração do teu irmão que está do seu lado aí hoje, talvez o que ele tem passado, o que ele tem enfrentado, talvez você estaria orando mais pelo seu irmão, falando menos da vida dele, orando mais por ele. Davi, ele chegou e o gigante olhou ele pela aparência e o desprezou. O inimigo o desprezou pela aparência. Falou, vou vencer facinho esse cara. No versículo de número 43 diz: o filisteu disse a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele foi amaldiçoado. Pastor,
O senhor não sabe, aquela macumbeira lá perto de casa, se descobriu que eu sou crente, ela jogou uma macumba lá dentro de casa. Eu estou morrendo de medo. Ai, eu nem estou indo mais ali perto daquele quintal. Querida, a maldição sem causa não pega. Veja só, o gigante amaldiçoou Davi pelos deuses que ele tem. Quem é os deuses do gigante perto do Deus de Davi? Quem que é o Exu das... Cada nome ruim, eles têm nome feio, né? Sete facas, Exu não sei do que. Que mais? Tranca-rua. Tranca-rua. Mas que nome feio que eles têm, esses demônios. Tranca-rua, sete facas. Maria Padilha. Olha só. Preto velho. Ainda é preconceituoso o demônio, ainda põe nome de racista. Preto velho, que mais? Pomba gira. Imagina uma pomba girando no ar, voando assim, ó. Pomba gira. Olha os nomes. Exu caveira. Maria Padilha, já falei. Maria Padilha, olha os nomes. Imagina o demônio chega lá, eu vou acabar com a sua vida. Qual que é o seu nome? Maria Padilha. Nossa, que nome feio que você tem, demônio. Imagina. Sete saias, sei lá, como é que é. Exu da lama. Como é que faz eu dormir mesmo? Zezão da Mata. Olha os nomes do demônio. Não deixa o Zezão da Mata pegar você não, hein? Você está dormindo aí, acorda aí. Zezão da Mata. Olha os nomes. Aí Davi chega, imagina Davi, um menino, é um moço, vem um gigante, com escudo, com tudo. Quem é você? Você pensa que eu sou um cachorro para você vir lutar com um pau contra mim? Eu te amaldiçoo em nome do... Em nome de quem? Fala aí, Davi. Em nome do... Zezão da Mata. Imagina Davi fazendo assim, só um minutinho. Isso é uma comédia, isso é demais. Aí a gente vê aquele filme de terror, aí vem, não, pastor, você tem que orar para mim. O que aconteceu? Nossa, você não sabe. O demônio, a gente sabe porque a gente não tem uma visão espiritual. A gente não sabe quem nós somos em Deus. Aí Davi, você acabou de me amaldiçoar de tudo? Acabou, então tá bom. E agora? Davi deve ter falado, nós viemos aqui para brigar ou para conversar? Você está conversando demais. Todo baixinho invocado, né? Aí Davi, aqui no versículo de número 44, disse mais o filisteu a Davi. Davi só escutando, ele só falando abobrinha. O inimigo, ele é muito bom para falar, querido. Ele é muito bom para... Já viu aquele cachorro que late muito no morte? O inimigo, ele é muito bom para latir. Amém? Verso 44, disse mais o filisteu, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem contra mim com espada e lança e escudo. Espada, lança e escudo. Mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está querendo dizer? Eu não vou lutar, seu otário, seu besta, contra você com a minha força natural. Eu não vou lutar com você com pedrinha, com cajado, com pedaço de pau. A minha arma que eu vou usar contra você vai ser o meu Deus. Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é a espada, Ele é a minha força. O inimigo, veja bem, ele quer criar uma fortaleza na sua mente e quer jogar uma seta em você. Ele quer te ofender, ele quer latir, igual ele latiu aqui. Eu sou um cão para você vir contra mim com pau. Eu vou te amaldiçoar. Você está de tô gorando você está de mal de maldição. Na hora que você for jogar pedra, vai torcer seu braço. Ai, agora você é um miserável, você é um coitadinho, você é isso. Ele quer fazer um jogo emocional com você, para você acreditar e olhar para você da forma com que ele te vê. Mas Deus não quer que você olhe para você como você te vê, o inimigo te vê. Deus quer que você olhe para você com os olhos espirituais. Em você habita o Espírito de Deus. Em você habita a autoridade do nome de Jesus Cristo. Para vencer, querido. Quando Eliseu estava doido, Elias atravessou o Jordão com Eliseu. Eu acho tão bonita essa história. Ele atravessou. Aí veio o rodemoinho, aconteceu com as coisas tudo, Elias subiu. Aí Eliseu voltou, virou, nossa, Elias me deixou do outro lado do Jordão, eu tenho que atravessar, e aqui não tem ponte.
Imagina o primeiro desafio do profeta Eliseu, atravessar do outro lado. Imagina ele murmurar: ai meu Deus do céu, e agora? Vou ter que entrar nadando, o Jordão é fundo, é correnteza, não tem ponte, será que eu vou ter que atravessar do outro lado? Mas o que Eliseu fez? Empresta para mim, por favor, essa jaqueta. Eliseu pegou a capa que estava com Elias, que ele pegou, e falou que ele girou a capa e deitou nas águas do Jordão e falou: onde está o Deus de Elias? E colocou a capa, e o Jordão abriu e ele atravessou e voltou para o lado de lá. Aleluia. Aonde a cidade de Pouso Alegre precisou ouvir: aonde está o Deus do Marcel? Onde está o Deus da Fabiana? Onde está o Deus do Mateus? Onde está o Deus do Paulo? Onde está o Deus do Diego? Quando você tiver, querido, passando dificuldade, olhe para alguém que está forte, que está em Deus, e fala: onde está o Deus dele? E deita a capa e as águas vão se abrir. Eliseu entendeu que a partir daquele momento ele não podia pensar como um homem que cuidava também de vaca e de boi, porque ele cuidava da vaca e do boi do pai dele. Eliseu entendeu que a partir daquele momento ele tinha que ter uma mente espiritual e agir como um homem espiritual e dar autoridade a demônios que são espíritos para se sujeitar ao nome de Deus. Quando você estiver passando dificuldade na sua casa, ore no poder do nome de Jesus. Quando o seu filho, a sua filha, alguém estiver enfermo na sua casa, antes de levar no hospital, já entrar, corre, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos para o pronto-socorro, coloca a mão na cabeça, diga: enfermidade, eu te ordeno, saia agora em nome de Jesus. Porque Jesus falou: vocês farão obras assim como eu fiz, até maiores, em meu nome. Por que será, querido? Será que a igreja mudou, o evangelho mudou? Será que Jesus mudou? Não. Mas nós temos que entender isso. Davi, ele poderia ter ficado com medo do gigante, acreditado nele: realmente eu sou pequeno, eu nunca lutei, eu sempre cuidei de ovelha, o que eu faço? Mas Davi, ele tinha uma arma que ninguém tinha: ele confiava no Deus a qual ele servia. Davi, ele entendeu que ele não poderia lutar com aquele gigante com armas naturais, senão ele ia perder. Sabe o que você tem perdido? Que você tem tentado lutar com armas naturais. A Bíblia diz lá em Coríntios, abra comigo por favor, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. 2 Coríntios capítulo 10, eu quero ensinar isso para você mudar a sua maneira de ver o dia, a maneira de ver os desafios da sua vida. Só pode vencer quem vence primeiro com o joelho no chão, com oração. Sabe essa dificuldade que você está enfrentando hoje? Você só vai vencer quando você entregar lá nas mãos de Deus e orar. Só na oração. Não tente resolver na sua maneira. Por isso que treinamento para a liderança dentro da igreja não funciona. Por isso que coaching dentro da igreja não funciona. Funciona para as empresas, mas para dentro da igreja não funciona. Porque dentro da igreja Deus usa aquele que não é para ser alguma coisa. Deus pega aquele que não sabe pregar para pregar. Deus que capacita. É na força e na sabedoria do Senhor. Não pode ser baseado na força do homem, não por estratégias e formas humanas. Aqui em 2 Coríntios 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repita comigo: as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir, faz assim, ó, destruir fortalezas, anular sofismas, destruir o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. 4 passos: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está falando aqui que as armas da nossa guerra não podem ser carnais. O que significa isso? Armas que não são carnais. Quando alguém fala mal de você, você se justifica. Isso é uma arma carnal. Qual é a arma espiritual? Deus me justifica. Quem é justo não se justifica. Repita comigo: aquele que é justo, aquele que confia na justificação de Deus, não se justifica nunca.
Pastor, em hipótese alguma, mas o que vão pensar de mim? Nunca. Se a história de Jesus acabasse na hora que ele morresse na cruz, ninguém relatasse mais nada, como que as pessoas iam pensar? O que pessoas iam pensar de Jesus? Que talvez realmente ele era aquele que aqueles homens estavam condenando na cruz e que deveria morrer. Mas a história não termina assim. A história conta que ao terceiro dia ele levantou e ressuscitou. Então nós sabemos que tudo que foi feito contra a vida dele foi injustiça, mas ele foi justificado pelo próprio Deus que o ressuscitou dentre os mortos, que deu um nome a ele acima de todo nome, toda a honra e toda a glória e toda a autoridade, na terra, no céu, acima do céu, abaixo da terra, em todo canto que houver, feito pelas mãos de Deus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Mas ele foi como ovelha muda, calado, sem se justificar. O que é arma carnal? Quando alguém bater no seu rosto, quando alguém te agredir fisicamente, você vai e pega uma faca, alguma coisa e quer brigar. É arma carnal. Mas o que é arma espiritual? Vou apanhar quieto? Vai. Jesus apanhou. Você acredita que quando eu tinha 18, 19 anos, eu estava fazendo evangelismo lá em Belo Horizonte, e aí eu estava entregando panfletos, e eu fui entregar um panfleto para um cara muito alto, grande, ele estava com a mãe dele, e aí eu entreguei o panfleto para ela, fui entregar para ele, ele não aceitou. Eu falei, posso deixar com a senhora? Então a senhora depois entrega para ele. Ô meu filho, pode sim. E ele de cara mal amarrado, mal-humorado, eu dei o panfleto para ela, ele pegou o panfleto da mão dela, amassou, e ele era mais alto que ele, me deu um murro no olho, pá, de cima para baixo assim, pá, eu caí no chão com o murro que ele me deu. Ficou roxo. E eu peguei, fiquei com vergonha. Eu olhei, muita gente riu de mim, principalmente aqueles jovens que eram da igreja, que estavam evangelizando comigo, rindo de mim. Inclusive um daqueles jovens, que hoje é conhecido por muita gente, que era da mesma juventude, não, falou, você é bobo, você devia ter defendido. E eu peguei e falei, não, porque se eu fizer isso, eu estou envergonhando o evangelho de Jesus. E ali onde a gente estava evangelizando, a igreja era 3 andares, nós estávamos ali no passeio, e ali embaixo da igreja tinha várias lojas, e uma daquelas lojas era de um chaveiro, eu não sabia, ele era desviado, diácono desviado. Ele chegou até a mim e falou assim, eu já fui convidado várias vezes para vir no culto aqui domingo, eu nunca vi, mas por causa do seu testemunho, eu vou vir domingo na igreja, porque o que você fez é o que a Bíblia diz que um verdadeiro cristão deve fazer. E ele falou para mim, eu sou desviado, era diácono de tal igreja, e eu vou vir domingo, mas eu conheço a palavra, eu vou dizer para você, coitado desse rapaz, porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Falando assim para mim. E aquele homem, aquele diácono desviado, que trabalhava ali como chaveiro, ele foi na igreja, ele aceitou a Cristo e reconciliou com o Senhor Jesus. Eu estou falando isso para vocês acharem que eu sou bom, não. Eu tive vontade de me revidar, mas eu conheci a palavra e eu obedeci a palavra. Eu sujeitei, coloquei todo o sentimento cativo à obediência de Cristo, todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Você é de carne e osso, você vai ter raiva, você vai ter tudo isso, mas você pode colocar tudo isso debaixo da obediência de Cristo. Davi tinha todo o direito de brigar com aquele gigante, falar um monte de abobrinha para ele, mas ele falou, eu vou contra você com uma arma que não é carnal, eu vou com uma arma espiritual, eu vou contra você, contra o nome do Senhor dos Exércitos. E aí, irmãos, passou alguns dias, aquele jovem passou de novo no passeio, e o olho que ele tinha me atingido, o olho dele estava daquele tamanho, roxo, pior do que o meu, fechado assim. E aí eu fui saber que ele havia brigado num bar, e eles quebraram um taco de bilhar no rosto dele, justamente no olho que ele tinha me atingido. Eu não me alegrei com aquilo, não senti, olha tal, por causa daquilo, mas eu aprendi uma coisa, não se deve brincar com aqueles que servem a Deus, não se deve tocar na vida daqueles homens que são santos e vivem uma vida segundo a palavra de Deus, porque as armas que esses homens lutam não são armas carnais, são armas espirituais, são homens de Deus, mulheres de Deus. Se você é uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, querido, comece a orar para aquele que persegue você, porque ele vai precisar da sua oração. Vai precisar.
O que é arma carnal? Você está com um problema e você vai e quer resolver de uma forma carnal, quer tirar satisfação, quer chamar a polícia, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer brigar. Isso é uma arma carnal. Mas nós que servimos a Deus, estamos debaixo do Espírito, temos que entender que a arma é espiritual, porque a própria palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Efésios capítulo 6 fala disso. Você pode ler depois na sua casa. Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do ar. A nossa luta são contra demônios. Os demônios, eles usam as pessoas para tirar você da presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Pessoas enviadas da parte de Satanás vão até você para tirar você da presença de Deus. A Bíblia diz que o joio, ele cresce junto com o trigo, que você não deve tirar o joio, senão você corta o trigo junto. Isso está na Bíblia, não é o que estou falando. Dentro da igreja vão ter pessoas que realmente servem a Deus, e vão ter dentro da igreja pessoas que não servem a Deus, e que vão falar coisas deturpadas da palavra para tirar você da presença de Deus. Pessoas que não fazem exatamente nada, não oram, não buscam, e vão falar para você: está vendo aquilo ali? Olha aquilo, olha o pastor, olha isso, olha aquilo. Está na Bíblia. Jesus, ele tinha 12, um dos 12 traiu ele, foi que entregou ele. O joio cresce no meio do trigo. O que é o joio? É aquilo que parece ser trigo, mas não é. Você pega o joio, procura na internet para você ver, ele é idêntico ao trigo, só que ele não tem trigo. Se você passar, por que eles falam isso? Porque se passar com a máquina para cortar o joio, você não sabe distinguir o joio do trigo, você corta o trigo junto e perde o trigo. Então o que Deus está falando? Que no dia da vinda dele, aí ele vai separar o joio do trigo, mas até então ninguém pode separar. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que estão na igreja que não quer saber nada, que não quer saber de Deus, que joga as pessoas uma contra as outras. Mas eu não posso falar: ó, sai daqui. Eu não posso. Tem que deixar o joio crescer no meio do trigo. E por que Deus permite o joio crescer no meio do trigo? Para que se revele quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque um filho de Deus, ele identifica. Você vai almoçar, vai comer alguma coisa com alguém já começa a plantar em você um sofisma, uma mentira, uma palavra, falar mal das coisas de Deus, falar mal da Bíblia. Você já identifica: é joio. É joio. O que eu vou fazer? Estou fora. Vou cortar esse assunto, não vou ser indelicado, mas vou cortar, vou embora e acabou. Você tem que identificar e não ser contaminado. Existem guerras espirituais acontecendo, batalhas, e a batalha do cristão vai ser sempre até a volta de Jesus, na mente. Setas malignas. Seu pensamento vagueia, vai embora, vai longe, e setas entram, sofismas entram, fortalezas são criadas dentro de você. O que são as fortalezas? Fortalezas são terrenos secretos dentro do teu coração, que você reserva segredos que você não confessou, que se tornam terrenos férteis para o diabo semear pensamento, sofisma. A Bíblia fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei. Dentro do nosso coração tem recônditos secretos, onde nós colocamos uma porta com uma tranca. Só existe porta, um ambiente que deve ser separado de outro ambiente. Ali nós temos uma porta para separar esse ambiente daquele ambiente. O seu coração não deve ter pavilhões secretos. O seu coração tem que ser derrubado, todos os cômodos, todas as portas, e ser um terreno fértil para o Espírito Santo. Se existe uma fortaleza dentro de você que você construiu para se defender de alguém, para guardar um segredo íntimo seu que ninguém pode saber, nem seu marido, é justamente naquela fortaleza que o diabo vai plantar setas. Escute o que eu estou dizendo. A primeira arma do diabo é o que? Fortaleza. Está escrito aqui, ó, destruindo fortalezas, destruindo os conselhos. Na minha Bíblia está escrito fortalezas. Na Bíblia de vocês está escrito fortalezas? Destruindo fortalezas. O que são fortalezas? São lugares seguros que nós construímos para nos proteger para impedir que pessoas entrem. E essas fortalezas são segredos que nós guardamos, em vez de nós abrirmos nosso coração para Deus, para Ele entrar, transformar. Em vez de nós confessarmos nossos pecados, nós construímos essas fortalezas. Não, isso aqui eu não posso falar para o meu cônjuge, para o meu noivo, para o meu namorado. Isso aqui eu vou levar para o túmulo comigo. Não vai levar. Sabe por quê? Isso que vai te levar para o túmulo. Não é você que vai levar isso com você para o túmulo.
É isso que vai te levar para lá. Porque o diabo vai pegar esse terreno fértil para ele, onde falta luz, aonde você não entregou a confiança para Deus. Deus não é a tua fortaleza, mas você tem fortaleza dentro de você. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar setas ali, dentro do teu coração. Você não pode ser mais possesso por demônios, porque você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Então um demônio não entra mais dentro de você, mas ele pode jogar pensamentos dele dentro de você, aonde tem fortaleza na tua alma. Por que você vê pessoas que estavam na igreja firmes? Vou falar que vocês vão entender. E de repente você descobre, fulana de tal largou do marido e foi embora com outro homem. Meu Deus do céu, o que é isso? Mas era firme lá na igreja. Quem já viu isso? Ciclano largou de repente da mulher, foi embora. O que é isso? Fortalezas escondidas dentro da alma, que não abriu para o pastor, que não abriu para Deus. E o diabo foi alimentando. É um terreno fértil para ele. O que destrói a fortaleza? Armas espirituais. Qual uma arma espiritual que destrói a fortaleza? Quebrantamento, humildade, confissão de pecados, arrependimento. Por que a pessoa não confessa os pecados? Não, isso aqui é entre eu e Deus. Não, isso aqui eu não vou confessar para ninguém. Orgulho, altivez. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Davi, ele arrependeu dos seus pecados. Ele falou, enquanto eu me calei, Davi falou, os meus ossos adoeceram. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu obtive a salvação, eu obtive a cura. Enquanto ele criou fortalezas dentro dele, e não confessou o pecado dele, ele ficou doente. Porque o diabo achou um terreno fértil. Quem está entendendo? Se você entender isso, isso vai mudar a sua vida. Por isso que eu estou pregando de novo. Deus mandou eu pregar de novo. Quem está entendendo? Se você tem um segredo, uma fortaleza, querido, em nome de Jesus, estou te falando, por favor, derruba ela hoje. Mas quem que vai ser a minha segurança? Deus vai ser a sua segurança. Ele vai ser a tua fortaleza. A Bíblia fala que Ele é o nosso escudo e fortaleza. Lá em Salmos fala isso. A Bíblia diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não precisa ter fortaleza dentro de você, mas você precisa estar nele, que é a tua força, a tua fortaleza. Davi, ele estava em Cristo, e Cristo nele. Por isso ele venceu o gigante. Mas se ele tivesse uma fortaleza dentro dele, uma mágoa por conta do pai dele ter mandado ele, uma mágoa porque o pai dele não chamou ele para comer com ele quando o profeta estava lá. Naquele momento, quando o gigante tratasse com inferioridade Davi, como tratou, Davi ia sair da presença de Deus e ia ser derrotado. Porque dentro dele tinha uma fortaleza de inferioridade. Quem entendeu? Talvez as pessoas falam uma palavra para você, uma frase, você fica extremamente magoado. Mas não é porque a pessoa te falou isso, mas porque já existe uma fortaleza de inferioridade dentro de você. Você se acha feio, você se acha gorda demais, você se acha magra demais, você acha que tem um cabelo comprido demais, você acha que tem um cabelo curto demais, você acha que você tem cabelo escuro demais, você acha que tem um cabelo claro demais, liso demais, grosso demais. Você não consegue se olhar no espelho, você não consegue amar a si próprio. Como você pode amar o seu próximo? O amor de Deus não habita dentro de você. Você não está curado, regenerado, porque há fortaleza dentro de você. Quantos de nós aqui recebemos ao longo da nossa vida palavras de inferioridade? E quantos de nós aceitamos essa palavra e colocamos? Existem 3 níveis de como o Satanás trabalha nessas fortalezas. Eu queria poder falar mais, o tempo está passando, eu preciso encerrar, mas eu vou falar rapidinho. Existem 3 níveis. O diabo, ele joga uma seta nessa fortaleza que você tem. Ele joga a flecha, o arco, com o arco dele, as setas malignas. E quando esse pensamento vem, é uma sugestão que transforma numa afirmação, que transforma numa permissão e depois numa afirmação. O diabo primeiro ele envia sugestões. Quando você dá permissão para essas sugestões entrar, elas se transformam em confirmações, afirmações na sua alma. Nunca ela vem já como afirmação. Pode ver, sempre quando o diabo trabalha na sua alma, na sua mente, vem se. Será que não deveria ser assim? Ah, mas se. É assim ou não é, gente? Depois do se, você permite, você dá permissão e aquilo se torna uma afirmação. Jesus estava no deserto lutando e Satanás falou para ele: se tu és o Filho de Deus. Aquilo foi uma sugestão. Daquilo ia pular para uma permissão
E se Jesus permitisse para uma afirmação, ele ia ficar assim: será mesmo que eu fui enviado da parte de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Será que é para mim morrer mesmo? Será? Por que muitas pessoas têm vivido dessa forma? Porque elas as permitiram que uma seta que foi uma enviada, uma sugestão enviada da parte de Satanás, permitiram que ela se transformasse numa afirmação. Tem pessoas doentes que a gente ora não é curado. Por quê? Ela aceitou uma afirmação de Satanás, de que a avó teve, a mãe teve, e ela vai ter também aquela doença. Não, você não vai ter essa doença, porque o sangue de Jesus está sobre você, e toda enfermidade foi quebrada e vencida na cruz do Calvário. Leve a tua mente cativa à cruz de Cristo. Leve o teu pensamento cativo a Cristo. Quem está entendendo? Então repita comigo: toda seta de Satanás é uma sugestão que necessita de uma permissão para uma confirmação. Você compreendeu claramente o que eu estou falando aqui? Quem consegue identificar que já aconteceu isso com você, levanta a mão. Então agora você pode lutar contra isso. Quando vier essas setas na sua mente, você vai começar a orar: Senhor, cobre a minha mente, cobre meu coração. Liberta-me de todo pensamento que não vem de Ti. Eu repreendo da minha vida toda inferioridade, toda incapacidade. Eu fui alimentado na minha infância toda, querido, com um espírito, com um sentimento de inferioridade. E tudo que as pessoas me diziam me alimentava, mais ainda. Mas um dia eu entrei no Santo dos Santos, eu entendi quem eu era em Deus. E eu não precisei mais de aprovação de ninguém para saber quem eu era em Deus. Então as palavras de reprovação, de inferioridade não me atingiam mais, porque eu conseguia sentir o amor de Deus em mim. As pessoas são marcadas e feridas negativamente ao longo da vida delas, pela família, pela traição, por coisas ruins. E se nós tivermos fortalezas onde o diabo joga setas, onde nós recebemos sugestões, damos permissão para virar confirmações, nós estamos contaminados, nós estamos perdidos. Em nome de Jesus, hoje, toda a permissão que você deu para Satanás transformar um sentimento em uma verdade dentro de você, jogue fora hoje. Por isso que pregar o evangelho é difícil, sabe por quê? Você vai ter que falar a verdade liberta. E nem todo mundo quer ser liberto. É mais fácil lidar com uma mentira como se fosse uma verdade, do que lidar com uma verdade. Muitas vezes é mais fácil eu querer ficar doente, para alguém ficar cuidando de mim, passando a mão na minha cabeça, do que eu acreditar que eu posso levantar daquele leito e ser curado e cuidar de quem está doente. Não depender, não ser mendigo emocional e depender de palavras das pessoas para ser feliz, mas eu poder, onde eu passar, ser luz e exalar o bom perfume de Cristo, felicidade e alegria. Então as fortalezas, elas trazem sofismas. Esses sofismas, eles, pelo poder da palavra, eles são anulados. Anula hoje todo sofisma. O que são sofismas? São essas setas contaminadas que vêm como sugestões, que recebem a sua permissão e se transformam em uma afirmação. Depois do sofisma, o que vem? É o último estágio, é a altivez. O que é? O orgulho. Aí é quase difícil, é muito difícil para que a pessoa seja restaurada, porque ela perde o quebrantamento, ela perde o coração quebrantado, ela perde o arrependimento. Então ela fica orgulhosa. Você fala com ela: irmão, irmã, olha que a palavra está falando, você está errado. Não está errado não. Eu tenho um entendimento diferente, eu tenho um argumento. Pessoas, preste atenção que eu estou te falando. Pessoas que argumentam demais precisam analisar o seu coração. Se você tem um marido ou esposa que argumenta muito, ore, está perdido. Se você tem pessoas na igreja, eu como pastor, que você dá direção a pessoa que está argumentando, a pessoa já chegou nesse nível já. A Bíblia fala: todo conhecimento que se levanta contra Deus, toda altivez. Ali na outra tradução da altivez fala todo argumento. Pessoa que é boa de argumento não é boa para obedecer. Você sabe o que é obediência? É obedecer sem questionar. Quando eu falo para meus filhos: faça isso, eu não quero que eles me questionem, eu quero que eles obedeçam. Eu sinto alegria quando meus filhos me obedecem, sem me argumentar. Deus se agrada quando alguém obedece a Ele sem argumento. Quando a sua mente está cheia de argumento, é porque você está fora da palavra.
E existem pessoas hoje que pegam um texto da Bíblia e deturpam para ter argumentos. Eu não preciso congregar mais, eu não preciso dar dízimo mais, eu não preciso ceiar mais, eu não preciso me batizar mais, eu não preciso de pastor mais, igreja sou eu, não preciso ir em lugar nenhum mais. Vários argumentos. Tome cuidado quando você estiver cheio de argumentos. Eu já passei por esse processo. Estou falando, ninguém escapa disso. Se você é uma pessoa cheia de argumentos, não, mas aquilo lá, eu estou pregando aqui, você está assim, ó. Está desse jeito, ó. Analisando o que eu estou pregando. Isso é argumento. Isso é a altivez. Isso é a fortaleza no seu coração. Sentimentos que se tornaram sofismas. E você está cheio de argumentos, cheio de altivez. Você não se abre com ninguém. Você não fala com ninguém. Você não pergunta antes de decidir nada. Você não pede direção. Pastor, ora comigo, antes de eu tomar essa decisão, eu quero uma direção para a minha vida. Constantemente as pessoas me procuram para ajudar elas a uma decisão mal tomada da vida delas. Poucas pessoas me procuram, pastor, vamos orar junto para saber qual é a decisão que Deus quer de mim. Altivez, argumentos. Todo argumento tem que ser quebrado. Todo argumento é contra o conhecimento de Deus. Repita comigo, argumentos são contrários ao conhecimento de Deus. Alguma vez você viu Jesus argumentar? Alguma vez você viu os discípulos argumentarem? Alguma vez você já me viu como pastor argumentar? Eu ficar argumentando uma atitude minha, por que eu fiz aquilo? Se tudo que eu fizer e viver estiver na palavra, a palavra, o conhecimento de Deus, é a minha justificativa, é a minha resposta. Eu não preciso de argumentos. Aqui fala que todos essas três, a fortaleza, o sofisma e a altivez, os argumentos, são inimigos do conhecimento de Deus. E por que eles são inimigos do conhecimento de Deus? Porque a Bíblia fala que o meu povo sofre por falta do meu conhecimento. O que gera sofrimento? Falta de conhecer a Deus. O que traz a falta de conhecer a Deus? Fortaleza, sofisma e argumentos, altivez, orgulho. O que o conhecimento de Deus traz? Abacuque 2,14 diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus. O conhecimento de Deus manifesta a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Diferente da unção. A unção é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para alguém. O Espírito de Deus trabalhando através de alguém. E o que é a glória de Deus? É o próprio Deus trabalhando no meio da sua igreja sem intervenção de ninguém. Sabe por que as pessoas falam, não, mas as igrejas estão cheias de homens lá, os homens querem governar, os homens ficam pedindo dinheiro. Sabe por que os homens estão fazendo isso? Porque a igreja não quer o conhecimento de Deus. Porque quando a igreja quiser o conhecimento de Deus, a fumaça vai entrar, vai encher toda a casa. Ninguém vai ver homem, ninguém vai ver Diego, ninguém vai ver ninguém, só a glória de Deus. Eu vou chegar aqui, vou abrir o culto, Deus vai me tomar, eu vou cair no chão aqui, você vai começar a ser batizado, arrebatado, gente vai cair no chão, vai ser curado sem ninguém pôr a mão. É isso que vai acontecer. Deus só usa o homem através de sua unção por causa disso, porque ainda você não conheceu a Deus. Porque o dia que você tiver o conhecimento completo de Deus, a glória dele vai se manifestar aqui. Eu torço pro dia, querido, que eu chegar aqui, abrir a boca para pregar, não precisar pregar, cair no chão, que Deus levantar alguém ali, começar a falar em profecia e dar interpretação para o outro. Há quanto tempo eu não vejo isso? Eu sonho com esse dia, mas para isso você tem que desejar conhecer a Deus. E para conhecer a Deus você tem que quebrar o seu orgulho, quebrar os seus argumentos, suas desculpas, porque a sua vida tem que ser melhor que a sua melhor desculpa. Quebrar os sofismas, anular eles, porque você deu permissão para eles entrar, e quebrar as fortalezas. Quem entendeu, diga amém. Levando cativo tudo isso à obediência de Cristo. Tudo isso aqui pega cativo, vai para a obediência de Cristo. E aí fala, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Só pode exortar as pessoas quem obedece. Tem gente que não obedece pastor, não obedece a Bíblia, não obedece pai e mãe, não obedece ninguém. E ele quer vir e quer corrigir a gente. Tem gente que sai brigado lá da igreja dele, vem aqui e quer corrigir eu. Saiu brigado lá da igreja dele, pastor, vem aqui, eu acho que aqui, fica na sua. Vai lá corrigir sua vida lá.
ser insubmisso. A Bíblia está falando aqui. E estando pronto para punir toda desobediência. Nós temos que pregar contra pecado, sim. Nós temos que falar contra a desobediência, sim. Mas só vamos estar prontos para falar disso se uma vez, de forma completa, nós somos submissos. Deixa eu te falar, se você não obedece a palavra de Deus, não obedece aos seus pastores, você não está pronto para apontar erro de ninguém, para falar da desobediência de ninguém. Fica quietinho. Está escrito aqui. Só quem é submisso pode exigir submissão. Sabe por quê? Se você não é submisso ao governo de Deus, à missão de Deus, você vai querer que as pessoas submetam a sua missão e não a missão do reino. Submissão é estar debaixo de uma missão. Qual missão nós estamos? A do reino. A igreja de Atos fala que eles eram um só coração, um só pensamento. Eles eram unânimes. Por quê? Todos eles remavam na mesma direção. Agora hoje em dia você é pastor de uma igreja, um está remando para a direita, outro para a esquerda, o outro para frente, outro para trás. Um acredita em submissão, o outro acredita que é direto com Deus, o outro não acredita em autoridade espiritual, o outro não acredita em governo, o outro não acredita em falar em línguas, o outro não acredita... Você está entendendo o que eu estou falando? Porque temos vários argumentos, porque estamos cheios de argumentos. Nós achamos que nós sabemos muito da Bíblia e nós não sabemos nada. Nós achamos que conhecemos muito de Deus e não conhecemos nada. Nós temos que fazer como Davi: Senhor, eu não sei nada, eu sou um menino ruivo, branquelo, não sabe de nada, mas eu coloco o Senhor à frente. O Senhor é minha fortaleza, eu sou totalmente dependente de Ti. Querido, rasgue nesta manhã os seus argumentos e diga: Senhor, eu determino a partir de hoje ser totalmente obediente a Ti, submisso a Ti, dependente de Ti. Pare de achar que você sabe tudo, que você sabe das coisas porque você passou algumas lutinhas na sua vida. Você não sabe de nada. Você está engatinhando. Você está bebendo leite. E o Senhor quer te dar alimento sólido. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança. A Bíblia diz. Eu era criança, eu chorava por causa de um Danone. Quando eu era criança, eu chorava por causa de um biscoito que eu não tinha. Agora, quando adulto, quando eu olhar dentro da minha casa faltando alguma coisa, eu não posso chorar mais pelas coisas que estão faltando, mas eu tenho que orar: Tu és o Deus da minha provisão, o Senhor vai cuidar de mim. Talvez você não saiba, não tem problema em falar, mas essa semana estava acabando a comida lá em casa. Talvez você pode olhar a gente vestido bem, tudo bem, e não saber, mas essa semana estava acabando. A minha esposa falou: feijão acabou, arroz dá para mais uma refeição, acabou isso, acabou aquilo, acabou o papel higiênico. Falei: e aí? Vamos orar. Vamos orar. Nós oramos e Deus proveu. Deus usou algumas pessoas. Deus usou até meu irmão que não vem na igreja. Meu irmão chegou lá sábado lá com a compra. Falei: o que é isso? Ele falou: eu sonhei de sexta passada, porque eu estava no mercado com um carrinho, com meu sobrinho Samuel e Sara. Eles falaram: tio, leva isso, tio, leva aquilo. E Deus me fez entender então que eu tinha que comprar essas coisas e trazer para vocês. Porque Deus, Ele cuida de nós. Eu não posso ser mais como criança. Quando eu era criança, que chorava com meu pai: eu quero biscoito. Não, porque hoje eu sou um homem. E quando a dificuldade vier, eu tenho que agir como um homem. Deus é meu fortaleza, Deus é meu escudo. Eu estou trabalhando para Deus, Deus vai cuidar de mim. E Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Terça-feira, terminou o culto. Nós estávamos passando perto ali daquela rotatória para ir para casa, passando em frente ao Habib's. O Samuel falou assim: pai, eu queria comer esfirra do Habib's. Abriu ali faz tempo, até hoje a gente não comeu. Falei: filho, papai está sem dinheiro. Mas quando que a gente vai comer? Falei: quando puder. Primeiro tem que pagar aluguel, pagar as contas, tudo. Depois que Deus prover todas as contas, aí se sobrar algum dinheirinho, a gente come uma esfirrinha. Terça-feira. Aí ele falou: então vamos orar. Eu falei: vamos orar. Aí quarta-feira eu estava na minha casa. O Zé e a Luciana não tem o costume de ligar para mim: vou ir na sua casa. Acho que nunca fizeram isso assim. Ligaram para mim: ô pastor, você está na sua casa? Eu falei: estou. Sabe o que é? O que é, irmão? É que eu estou aqui no Habib's comprando umas esfirras. Eu queria saber se eu posso levar aí para vocês comerem. Querido, Deus é maravilhoso. Aí eu escutei, eu falei: Habib's no telefone. Então pode vir e tal. Aí eu desliguei o Samuel: o que? Habib's? O que foi? Eu falei assim: o irmão Oziel com a irmã Lu está lá no Habib's. Falou que
comprou umas esfirras, ela quer trazer pra gente comer. Quarta-feira, isso foi na terça, quarta-feira eles levaram esfirra. Aí o Samuel falou assim: isso é coisa de Deus. Glória a Deus. Há uma natureza divina em você. Se coloque de pé. Há uma força espiritual em você. Há uma unção de Deus na sua vida. Coloca isso para fora. Não fique preocupado com o horário, não. Você está ganhando aqui muito de estar aqui. Vai mudar a sua vida. O que você está recebendo aqui. Hoje, querido, se você acredita que eu sou profeta de Deus, escuta o que eu estou te falando. Hoje, no mundo espiritual, está acontecendo algumas coisas. Eu vejo como algumas engrenagens se encaixando. A partir de hoje, muita coisa vai mudar na sua vida. Se eu sou homem de Deus, você acredita nisso? Querido, receba isso que eu estou falando a partir de hoje. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, comece a orar como um homem espiritual, como uma mulher espiritual. Ore agora, quebrando as fortalezas da tua alma agora. Dizendo: Senhor, eu destruo toda fortaleza, toda resistência da minha alma. Eu declaro, Senhor, o meu amor por Ti. Senhor, eu Te amo. Meu coração não haverá resistência, não haverá fortalezas mais. Tu serás minha fortaleza, Tu serás minha segurança. Tu, Senhor. Oh, aleluia. Ele cuida de nós, querido. Ele cuida de ti. Ele cuida de mim. Aleluia. E depois você começa a orar, fala: Senhor, eu anulo esse sofisma. Dá nome para o sofisma. Dá nome. Inferioridade, incapacidade. Você que está se sentindo sozinho, acha que todo mundo te abandonou, que as pessoas não se importam com você. Anula isso em nome de Jesus. Começa a orar, fala: eu anulo. Dá o nome do sentimento. Em nome de Jesus, dá o nome do sentimento agora. Fala: eu anulo no nome de Jesus inferioridade. Eu anulo no nome de Jesus medo. Eu anulo no nome de Jesus sentimento de abandono, de exclusão. Eu anulo, vá anulando, vá anulando, vá anulando. O Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Ele habita em você. Vá anulando agora toda a frieza espiritual. Você que se tornou uma pessoa fria, uma pessoa incrédula, uma pessoa insegura, uma pessoa brava, sem domínio de si mesmo. Ore alabaxai. Eu pertenço a Ti. Vai anulando sofismas. Abba, eu pertenço a Ti. Abacaxé, labalabalabás. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Pega a tua voz e ore, ore. Anule toda mentira que Satanás plantou em você nesses anos. Anule. Que a sua vida não vai mudar, que você não vai ser liberto desse pecado. Anule. Quebra todo orgulho agora, todo orgulho. Se quebrante, se arrependa do seu pecado. Quebra a altivez, os argumentos. Pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a Ti. Abba Pai, Abba Pai, Abba. Eu pertenço a Ti. Ore agora, fala: Senhor, eu coloco todo o meu sentimento à obediência de Cristo. Cativo a obediência de Cristo. Coloco todos os sentimentos do meu coração cativos agora à obediência do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contra Ti em nome do Senhor. Eu vou contra Ti em nome do Senhor Jesus.
meus pulmões. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Os pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. oh, aleluia. És a minha realidade. Oh, oh, oh. Abba, eu pertenço a ti. Aleluia.